Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Deus vivo. E esta é uma realidade na vida dos filhos de Deus. E, meus irmãos, nós, antes de meditarmos na palavra, eu queria saudar a todos que estão aqui na igreja, a todos os filhos de Deus que estão aqui presentes, naquele número sempre normal, sempre comum, às quartas-feiras, mas eu quero saudar também a todos os irmãos que estão em casa, membros da família de Montese. Quero saudar a todos os filhos de Deus também que nos assistem através das redes sociais e também aqueles que conheceram a Igreja Batista de Montese e que decidiram conhecer um pouco sobre Deus, sobre o nosso Salvador, através das nossas mensagens. Então, que Deus abençoe a todos e eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, nós vamos começar lendo o nosso texto, o áudio, da nossa reflexão de hoje. Está no livro de 1 João, capítulo 5, versículos 1 e 2. Primeira carta de João, capítulo 5, versos 1 e 2. Quem encontrou, diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa, dizer ao Senhor que é um privilégio termos essa honra de poder Te adorar, de poder Te louvar, de poder exaltar o Teu santo nome, Senhor, de poder, Senhor, aqui confessar de Deus, que é a salvação, que é a vida eterna. E rogamos nessa noite, Pai, que a Tua palavra seja iluminada através do Teu Santo Espírito no coração de cada um de nós. Deus que estarei levando, daqueles que estão aqui na igreja, dos que estão nos assistindo, que o Teu Espírito Santo haja de forma grandiosa, a fim de que haja entendimento. E, meu Deus, aqueles que ainda não são nascidos do Espírito, que eles venham a entender a palavra, a conhecer o Senhor Jesus e a receber também o dom gratuito da vida eterna. Em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Meus amados irmãos, a nossa reflexão dessa noite, ela é bem breve. Ela é para ser bem breve. Quando eu terminei de fazer o esboço, é para ser bem breve. A minha esposa é que disse, tudo bem, mas na hora você quer falar um pouco mais, né? Mas não, eu creio que esse texto ele é muito simples, ele é muito claro, mas a simplicidade desse texto e a clareza desse texto não o tornam de menor valor. Ao contrário, esse texto é preciosíssimo. E nós vamos observar, à medida que nós formos avançando nessa breve reflexão, quão grandioso, quão maravilhoso, quão rico é esse texto. Quando nós lemos aqui, eu não sei se você notou, percebeu, que a gente precisa ler esse texto com um pouquinho de calma, né? Quando a gente lê ele muito rapidamente, muitas vezes a gente se atropela na compreensão, porque ele tem um jogo de palavras, tem ali um enlace, as palavras se entrelaçam de uma forma que é necessário compreender exatamente o que o Senhor está falando. Esse texto, ele é um engendramento, irmãos, entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o homem.
Ou seja, ele é um engendramento dessa relação entre homem e Deus, no que concerne aos termos criação, geração, nascimento do homem. E nós vamos entender um pouco sobre isso, fazendo aqui um preâmbulo, a fim de que nós entendamos a relação entre esses termos, criação, geração e nascimento, para que nós, assim, nos aprofundemos no nosso texto mesmo, né? E eu fico pensando que se Nicodemos, na época, tivesse acesso a esse texto, é bem possível que aquele momento dele com Jesus fosse mais fácil para ele até, para a compreensão dele, né? Ele tinha ali o mestre na sua frente, ouvindo aquelas palavras que tem tudo a ver com isso aqui que nós estamos lendo. Então veja que o apóstolo João, ele relata isso no Evangelho de João, aquele encontro com Nicodemos, e também ele relata na sua carta, que não o encontro com Nicodemos, mas um texto que tem tudo a ver com aquela situação que era o novo nascimento. E nós vamos partir, então, para entender isso, do termo central, que é a palavra nascimento. E quando a gente fala no nascimento do homem, tem duas situações, duas circunstâncias. Uma é o nascimento do homem com relação ao homem, e a outra é o nascimento do homem com relação a Deus. E essa diferenciação, nós vamos observar aqui, eu vou fazer aqui essa divisão, e a primeira, que é o nascimento do homem com relação ao homem, ela é bem simples de se compreender. Ela é uma coisa que não precisa estudar, não é uma coisa que a gente precisa ouvir, porque é uma coisa que a gente vive mesmo na nossa vida secular, né? Então, usando aqui os termos, o homem gerado é o primeiro termo. O nascimento do homem com relação ao homem, o homem gerado, ele é gerado através do próprio homem, numa relação sexual com a mulher, com a sua esposa. E o outro termo é o termo o homem nascido. Nós vimos o homem gerado e nós temos o outro termo que é o homem nascido. Esse homem nascido, ele é nascido de mulher. Todos os homens são nascidos de mulher. Gerado através de um homem, foi um homem quem gerou, e ele é fruto dessa relação carnal entre o homem e a mulher. Agora, quando nós vamos para o segundo ponto, que é o nascimento do homem com relação a Deus, aí a coisa já não fica tão simples assim. Não é tão difícil, mas não é tão simples porque ela ultrapassa a nossa visão humana, a nossa visão, a nossa relação, não é? De ser humano com as nossas esposas, com as pessoas que funcionamos. E aqui a gente precisa, na palavra de Deus, buscar um pouco de compreensão. Então, nesse nascimento do homem com relação a Deus, a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção. Então, fique atento ao que vai ser dito. Nós vimos dois termos no nascimento do homem com relação ao homem. Quais foram esses termos? O homem gerado e o homem nascido. Aqui, com relação a Deus, vai aumentar um termo. Tem um termo a mais. E os outros dois termos, eles têm outro sentido. Não tem o mesmo sentido, evidentemente, do nascimento do homem com relação ao homem, porque nós estamos falando da relação com Deus. Então, o primeiro termo que nós vamos ver do nascimento do homem com relação a Deus é um termo que não está na relação do homem com o homem, que é o homem criado. Adão foi o primeiro homem criado. O homem, ele não cria outro homem. O homem, ele gera outro homem.
A criação, ela é uma obra exclusiva de Deus. Deus trouxe o homem à existência a partir do que não existia, a partir do nada. E aí ele nos prova, lá em Gênesis, ele nos prova no princípio de tudo, no princípio da criação, o que nos diz a palavra em Romanos, capítulo 4, versículo 17, que diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E aí tem uma versão que diz que Deus traz à existência as coisas que não existem. Então, o homem criado, nessa circunstância, ele traz essa exclusividade de Deus. Somente Deus é capaz de criar. E Deus criou o primeiro homem. Todos os outros homens foram gerados. Nós vamos ver isso aqui. Então, nessa circunstância, criado mesmo foi apenas o primeiro homem, Adão. Nós fomos gerados a partir de várias gerações, mas somos considerados também criaturas. Por que nós somos considerados criaturas se nós fomos gerados e não criados? É porque nós somos descendentes da primeira criatura. Nós somos descendentes de Adão, o primeiro homem, do qual, inclusive, nós herdamos a sua natureza carnal, sua natureza pecaminosa. E aí uma observação sobre o homem criado. Jesus não faz parte desta condição. Jesus, ele não foi criado, Jesus foi gerado e nem poderia ser criado. E nós vamos entender por quê. São duas razões muito simples que tiram Jesus dessa condição humana que todos nós temos com relação a Deus e com relação a esse homem criado. A primeira razão é natural. Jesus Cristo não é descendente de Adão. Quando nós lemos no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 15, nós observamos que Jesus Cristo, ele é descendente de quem? Da mulher. Ele não é descendente de Adão. Quando Deus ali, na hora que o homem caiu e Deus descobriu, Deus dirigiu-se para a serpente, e aí ele disse: eu porei inimizade entre ti, a serpente, o diabo, e a mulher. Entre a tua descendência, a descendência da serpente, e a descendência de quem? Da mulher. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, quem é essa descendência da mulher? É Jesus Cristo, é um ungido. Que Deus pôs inimizade para pisar na cabeça da serpente, para destruir as obras de Satanás. A segunda razão, a primeira razão é natural, que é esta questão de que Jesus não é descendente de Adão, ele descende da mulher. E a segunda razão, esta sim, é divina, é que Jesus é o próprio Deus. Quando nós lemos capítulo 1 de João, do Evangelho de João, versículos 1 e 2, a palavra de Deus diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como unigênito do Pai. Então, Jesus Cristo estava com Deus, e ele era Deus. Sem ele, nada do que foi criado seria criado. Então, Jesus Cristo, ele é o Criador. Dessa forma, não poderia ser criatura. O segundo termo nessa relação de nascimento, do nascimento do homem com relação a Deus, é o homem gerado. E aí nós vimos que na relação do homem com o homem, tem também esse termo, homem gerado. Mas na relação com Deus, o homem gerado, ele é gerado pelo Espírito Santo. Ele é gerado na mulher sem a participação do homem.
E isto aconteceu apenas uma vez. Nenhum outro homem faz parte desta condição de homem gerado através do Espírito Santo, exceto o Senhor Jesus Cristo. O outro termo, e este terceiro termo do homem, do nascimento do homem com relação a Deus, é o homem nascido, que também este termo faz parte do homem com relação ao homem, mas aqui nós vamos lidar com este termo com relação ao nascimento do homem, contemplando a ação de Deus, não é? Então, o homem nascido, ele é nascido de mulher. Todos os homens são nascidos de mulher. Todos. E nesta condição, neste homem nascido, neste aspecto, nesta reflexão do homem nascido com relação a Deus, nós subdividimos em dois tipos. O primeiro tipo é o homem nascido que foi gerado pelo Espírito Santo. E aí teve o nascimento virginal. Como nós sabemos, como nós vimos aqui um pouco acima, quando vimos o homem gerado, né? Então ele foi gerado pelo Espírito Santo e teve o nascimento virginal, mas foi nascido de mulher. O segundo tipo é o nascido do Espírito Santo. E o que é que representa o nascido do Espírito Santo? Aqui não existe um nascimento de um bebê, não tem um nascimento nem virginal, nem um nascimento natural, nem um parto natural. Não, aqui trata do novo nascimento. Era aquele nascimento que Jesus Cristo estava ensinando a Nicodemos, lá no capítulo 3 de João. E é neste novo nascimento, é este homem nascido, nesse segundo tipo, que muda a condição do homem de criatura para a condição de filho de Deus, que torna filho de Deus. O livro de João, capítulo 1, versículo 12, a palavra de Deus diz assim, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, é esse segundo tipo, do homem nascido de mulher, mas que é nascido do Espírito Santo, que passa pelo novo nascimento, que ele sai daquela situação de criatura e passa à condição de filho, como nós lemos aqui em João capítulo 1, versículo 12. Irmãos, tanto o entender isso, que nós estamos refletindo, que nós estamos aqui falando, quanto tornar-se filho de Deus, vem por meio da fé. E somente os participantes do novo nascimento, somente estes, os nascidos do Espírito, é que podem compreender isso, é que conseguem compreender essa realidade, essa verdade, e podem tomar parte do reino de Deus. É necessário, de fato, para entender, para compreender e para aceitar essa verdade, para ouvir isso e não fazer como Nicodemos, e porventura posso eu voltar ao ventre de minha mãe? Mas como pode ser isso? Posso eu nascer de novo sendo velho? Por quê? Porque Nicodemos ali estava na condição de homem natural. Mas os filhos de Deus, aqueles que já passaram nesse novo nascimento, quando a gente fala isso, isto é algo simples de entender. Isso é algo, é uma verdade irrefutável para ele. Por quê? Porque ele vê isso espiritualmente, por meio da fé. Bom, visto este preâmbulo, aí nós vamos entrar aqui no nosso texto, que diz assim, o versículo 1: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo
é nascido de Deus. E é exatamente o que nós acabamos de ver. Os que creem em Jesus Cristo nascem do Espírito de Deus e tornam-se filhos e herdarão o reino de Deus. Abra a sua Bíblia, no capítulo 3 de João, que é exatamente onde tem aquela passagem, não é, de Nicodemos com Jesus. E vamos ler os versículos 3, é João no capítulo 3. Nós vamos ler os versículos 3, 5 e 7. Diz assim o versículo 5. Aqui, diante de todas as indagações de Nicodemos, nós vamos ver aqui as respostas de Jesus. O versículo 3 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí o versículo 5, Jesus respondendo de novo, porque Nicodemos continua com aqueles questionamentos do homem natural que não compreende, que não consegue alcançar essa verdade divina. E aí Jesus diz, no versículo 5, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 7, Jesus fecha dizendo, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, é necessário que o homem compreenda esta circunstância do homem nascido. Aqueles dois tipos, o nascimento virginal, o nascimento de Jesus, mas este nascimento que nos torna também filho de Deus, que nós não voltamos ao ventre da nossa mãe, nós não passamos por um novo parto, mas nós nascemos agora do Espírito, nascemos do Espírito Santo, que nos faz compreender, que nos faz aceitar a palavra de Deus. É este novo nascimento que faz a distinção entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Tem alguns aspectos importantes nesta primeira parte do versículo 1 que nós estamos meditando nesse momento. O primeiro aspecto é que, para crer, é necessário saber o que é Cristo. O que quer dizer Cristo? Cristo é uma palavra derivada do grego, Christos, que por sua vez é derivada do hebraico, Machia, que significa Messias. Então, Cristo significa Messias, significa o Redentor. O segundo aspecto importante é crer que Jesus, homem nascido de mulher, é este Cristo. E os homens têm essa dificuldade. Que este homem, nascido de mulher, é esse Messias. Os nascidos de Deus creem que Jesus Cristo veio em carne. Estes não negam que Jesus veio em carne. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, olha o que a palavra de Deus nos diz. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Amém? O terceiro aspecto importante sobre esta primeira parte do versículo 1 do nosso texto áureo é compreender o que é ser nascido de Deus. E aí, nós acabamos de ler aqueles versículos da conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 de João, que explica muito claramente ali para aqueles que creem, para aqueles que creem em Jesus, que receberam esta fé, compreender o que é ser nascido de Deus.
é ser nascido do Espírito, é passar por esse novo nascimento, é ganhar uma nova consciência, é obter um novo entendimento sobre todas as coisas, inserir na sua mente, no seu coração, é inculcar, né, pastor? É inculcar esses novos conceitos. São novos conceitos bíblicos, santos, de Deus, que o homem, a partir desse novo nascimento, ele começa a absorver. E segue o versículo 1. No restante do versículo diz: e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, é interessante, né? É um engendramento de palavras que a gente precisa estar muito atento, né? Aquele que ama ao que o gerou, aqui ele está falando de quem foi gerado, aqui foi Jesus Cristo. E está falando de quem o gerou. Quem gerou Jesus Cristo? Deus, né? O Espírito Santo. Então ele diz, olha, todo aquele que ama ao que o gerou, todo aquele que ama a Deus, também ama ao que dele é gerado. Então todo aquele que ama a Deus, ama ao Senhor Jesus. Ama a este Jesus que é nascido de Deus. O versículo 2 do nosso texto diz o seguinte: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Observe que no versículo 2, ele já inclui aqui os outros filhos. No primeiro, ele fala apenas do filho, de Jesus. Aquele que ama o filho, né? aquele que ama que foi gerado, né? Ao que foi gerado, que é o filho, o único filho, o filho unigênito. Mas aqui no versículo 2, já fala dos filhos de Deus. E aí, nós já estamos incluídos aqui nesse versículo 2. E ele diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. E quando nós lemos isso, somos nós falando sobre pessoas na nossa mesma condição. Nós estamos falando com os nossos irmãos. Nós estamos falando com o nosso próximo. Então, nisto conhecemos que nós amamos ao nosso próximo. O nosso próximo, que é nosso irmão em Cristo. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, os filhos referem-se aqui a todos que fazem parte da família de Deus, que tornaram-se filhos por meio da fé em Cristo. No versículo 12 do capítulo 1 de João, que nós lemos lá em cima, de novo, mas a todos quanto o receberam, receberam a quem? A Jesus, ao unigênito Filho de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Na primeira carta de João, capítulo 5, versos 3 e 4, a palavra de Deus diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, toda essa compreensão, este discernimento que Deus nos dá com relação a todo esse engendramento, a esse enlace de palavras, a estas coisas que podem confundir ao homem natural, nós a compreendemos muito facilmente e nós a recebemos como verdade através da fé. E ele diz no final do versículo, né? Aliás, no versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É importante notar que o nosso texto,
com todos os seus meandros, com todos os seus enlaces, ele é simplesmente uma síntese de algo que o Senhor Jesus, ele nos revelou como sendo os dois maiores mandamentos. Quando nós lemos esse texto, e nós lemos o texto em que Jesus nos revela quais são os dois maiores mandamentos, nós vemos aí um entrelaçamento. Nós temos os enlaces desses dois versículos do nosso texto áureo, com os enlaces desses dois versículos dos dois mandamentos que Jesus disse que sintetizava todos os outros, e vemos o entrelaçamento desta palavra, né? Esta palavra que é completa, né? Ela é iluminada, ela é inerrante, né? Então veja o que diz Mateus 22, do 36 ao 39. Diz assim o Evangelho de Mateus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar a quem o gerou e amar a quem dele foi gerado. Amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí, é como diz, né? Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando nós lemos os dois textos, percebemos claramente a sincronia, a sinergia, a concordância que temos nos textos sagrados. É incrível, né? Quando a gente vai lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, e vê Deus dizendo ali para a serpente, né? Olha, eu porei inimizade entre a tua descendência e a sua descendência, para dizer que a descendência seria da mulher e não do homem. Quando nós vemos todas essas questões, as profecias de Daniel, que já se cumpriram parte lá, mas ainda tem a última a ser cumprida com o anticristo, né? Grande tribulação. Quando nós vemos este entrelaçamento, nós ficamos realmente encantados, né? Nicodemos, em outro texto, recebeu diretamente de Jesus este ensino. Porém, em consonância com a mesma verdade expressa em toda a Escritura. O que Jesus estava ali ensinando a Nicodemos está expressa em toda a Escritura, está expressa no nosso textuário, está expressa aqui em Mateus 22, de 36 a 39. Então, é a Bíblia, é a palavra de Deus fechada, é a palavra de Deus que nos encanta e que nos faz amá-la. Quando a gente diz assim, eu amo a palavra de Deus, quando nós deixamos fluir isso de dentro de nós e revelamos isto, é por conta dessa verdade, é por conta dessa sinergia, é por conta dessa inerrância, né? Então é maravilhoso quando nós observamos a palavra de Deus santa, inerrante, consistente, completa e perfeita, sendo provada em si mesma, sem necessidade de nenhum subterfúgio, sem necessidade de nenhuma eloquência humana, sem necessidade de nenhuma pesquisa em livros, em estudos humanos. Ela própria se prova. Ela, quando nós vemos ela sendo provada em si mesma, lançando luz sobre si mesma, em toda a sua extensão, todo o tempo, e o tempo todo, nós ficamos maravilhados, e é isso que nos faz ficarmos rendidos aos pés da cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé, nós orarmos nesse momento?
Senhor, nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Deus, não há palavras que eu possa, ou que qualquer um de nós possa, expressar que venha representamente o nosso sentimento com relação, meu Deus, às Escrituras Sagradas, à Tua Palavra, a Tua santa Palavra, a Tua gloriosa Palavra, Senhor. Muito obrigado por nos ter deixado isto. Muito obrigado, meu Deus, porque a Tua igreja, ela tem o privilégio de receber este manual, este livro santo, fechado, de que nada pode ser acrescentado e do qual nada pode ser tirado. E nele, Pai, nós não encontrarmos uma vírgula sequer, um tio sequer, que não seja consonante, que não corrobore um com o outro, que não prove a sua veracidade, que um não ilumine o outro e que o outro não prove um. Muito obrigado, meu Deus, porque nós recebemos esta fé de Ti, esta fé capaz de nós reconhecermos o Teu livro santo como a verdade. E de nós, Senhor, por esta fé que o Senhor nos entrega, nós sermos capazes de receber, nós sermos feitos dignos de receber e dignos de nos tornar filhos de Deus, recebendo assim a vida eterna, para viver contigo no teu reino eterno. Nós te oramos, meu Deus, agradecidos, rogando que o Senhor seja com o restante deste culto. Daqui a pouco nós estaremos levando nossos pedidos de oração, nós estaremos te agradecendo por tantas coisas que o Senhor já fez até aqui e clamando ao Senhor por outros pedidos, por outras necessidades que são colocadas. Nos abençoa, Pai. E abençoa também a todos que estão em casa nesse momento, que ao encerrar-se esta oração, que ao fechar-se essa transmissão, que eles possam ali se reunir com os seus. E ali, sentados ou ajoelhados, da maneira que acharem, que quiserem, que preferirem, mas que se coloquem diante de Ti, Senhor, em oração, para exaltar o Teu nome e também para colocar os seus pedidos diante de Ti. Nós te oramos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia e amém.